Olá, queridos amigos, mais um encontro para continuarmos estudando o livro Vinha de Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, mas da autoria de Emmanuel, da coleção Fonte Viva, não é? E o capítulo de hoje é o 148, Membros Divinos. Mas antes de começarmos, vamos fazer como fazemos em todos os nossos encontros espíritas, uma prece, um pedido de amparo à espiritualidade maior para que nos assista nesse nosso intento reflexivo. Vamos então juntos, aqueles que quiserem podem fechar os seus olhos, mas não há nenhuma obrigatoriedade nisso. Podemos ficar inclusive de olhos abertos, mas eu, por mim, costumo fechar os olhos um pouquinho para me interiorizar, para entrar em contato com a espiritualidade superior, com os benfeitores espirituais que nos conduzem e que regem os trabalhos da casa do Frei Anselmo. Então, neste momento, pacificados internamente, levamos os nossos pensamentos ao Pai Maior, ao Divino Mestre Jesus, pedindo que nos envie os amparadores de que necessitamos para o entendimento do estudo de hoje, que possam estar junto, nos esclarecendo, iluminando as nossas mentes, para que o ensinamento fique conosco, no aprendizado e na aplicação naquilo que for possível no nosso dia a dia. Agradecemos a isso, querido Mestre Jesus e benfeitores espirituais. Graças a Deus. Então, esse texto, ele é muito interessante e ele contém informações que nós devemos realmente refletir sobre cada um deles. Então, nesse nosso encontro, eu farei primeiro uma leitura direta do texto para que nós possamos juntos ir refletindo. E depois farei as pausas conforme for o assunto deixado por Emmanuel. Então, esse capítulo 148, o nome é Membros Divinos, e Emmanuel se inspirou numa carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 27. E diz o seguinte: Ora, vós sois corpo do Cristo, e seus membros em particular. E Emmanuel inicia: Não é admissível que alguém entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam inconscientes: Hoje, meu corpo atende às fatalidades do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. Outros, depois de confiarem a mocidade à tutela do vício, aguardam a decrepitude, a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Existem igualmente os que flagelam a carne com mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso não somente alguns fenômenos da epiderme. Todos os aprendizes desta classe desconhecem
que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Paulo de Tarso assevera que somos membros do Mestre em particular. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que as nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condições precárias. O Senhor age em nós a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Haja, pois, entre o servo e o orientador legítimo entendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos em primeiro lugar. Olha esse texto de Emmanuel, que lindo ele é, não é? Todas as palavras de Emmanuel são, por excelência, esclarecedores e educativas. E aquele trecho da carta de Paulo aos Coríntios, aquele versículo que diz: Ora sois como o corpo do Cristo e seus membros em particular. É uma alegoria que ele usa ao comentar a respeito do Cristo, dizendo que o Cristo é a cabeça, mas que todo o corpo, né, funciona por inteiro, que todos dentro desse, para que a gente pudesse entender como funciona essa situação do plano espiritual com o plano material, e ele só pode nos mostrar através daquilo que nós entendemos, por exemplo, o corpo. Então ele tem que, a parte superior, aquele que rege tudo, é o Mestre Jesus. E os outros, nós outros que estamos a caminho da perfeição, em busca da perfeição e da felicidade, somos como os membros deste corpo de Jesus. Então Jesus rege e o corpo trabalha para que tudo permaneça. E ele diz mais, ele diz assim, que o corpo é um só. Embora tenha muitas partes, membros, órgãos, pele, ossos, tendões, né? Mas todos funcionam em uníssono e em sintonia com a necessidade desse nosso corpo. E que assim deveria ser a nossa vida em relação aos ensinamentos do Mestre Jesus, porque Jesus é a cabeça, aquele que rege, e que nós, como partes do seu corpo, devíamos funcionar em cooperação uns com os outros, né? Ele até, Paulo, né, diz assim, até que o pé fala assim, eu sou o pé, eu não faço parte desse corpo, e quer fazer as coisas por si só, ele desequilibra todo o sistema. E não é assim conosco também? Na nossa vida em sociedade, somos todos interdependentes. O planeta Terra é um todo e todos nós somos parte dele e precisamos estar em sintonia, em harmonia uns com os outros. Eu pelo menos entendo que é essa a lição que Emmanuel vem nos trazer baseado nesse versículo de Paulo.
E logo no comecinho, a primeira frase que ele fala assim, ele não é admissível que alguém que entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Então, não é possível que alguém, né, nós, hoje, tenhamos todo o entendimento dos ensinamentos do Mestre Jesus, mas vivamos a maneira do mundo. Saibamos de todo aquele conteúdo sagrado e vivamos como profanos. Não é possível, porque uma coisa é diferente da outra. Se o nosso espírito já está direcionado para a luz, o nosso corpo não deve viver nas trevas. É importante que a gente observe isso. E aí Emmanuel vai colocando, pincelando cada uma das situações. E ele diz aqui, olha, muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam inconscientes: hoje o meu corpo atende às fatalidades do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. E não é como é que nós fazemos isso mesmo? Ah, não, hoje eu vou, olha, já que eu tô aqui, tô na chuva para me molhar, né? E entra em cada esparrela, em cada situação tão esdrúxula que de repente você não consegue sair. Eu vejo situações, por exemplo, de pessoas envolvidas com um crime mesmo, né? Com vamos falar, com as drogas. E hoje, ah não, hoje eu vou fazer porque eu preciso garantir o meu sustento. Que sustento é esse, meu Deus? Não é? Vivendo na base da perdição do próprio irmão? Não é possível. Ah, mas eu faço, olha, uma coisa, eu tenho um compromisso com Deus. Eu entrego meu dízimo, eu entrego minha parcela lá para a igreja direitinho, nos mínimos centavos. Mas como é que é isso? Nós não podemos viver. É inconsciência isso. Você conhecer o bem e praticar o mal. E continuar fazendo isso. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Os crentes transviados. E muitas vezes nós somos assim mesmo. Durante a semana pintamos e bordamos, e no final de semana, no sábado ou no domingo, nos internamos dentro das casas de orações e ficamos lá como se estivéssemos vivendo de acordo com o Evangelho de Jesus. Não foi isso que ele nos explicou, nos ensinou. E outros, depois de confiarem a mocidade à tutela do vício, aguardam a decrepitude. Muitos de nós falam assim, olha, agora eu vou fazer porque eu preciso viver isso, né? E quando eu ficar mais velhinho, um pouquinho, aí eu vou me dedicar às coisas do espírito, às coisas da religião e vamos em frente, né? É muito nosso, é muito da condição humana que nós vivemos aqui. Mas amadurecimento espiritual requer essa consciência que nós já temos de que, olha, esse é o caminho. Dentro do livro dos Espíritos, eles dizem assim: qual é o exemplo que nós temos a seguir? E eles respondem: vede Jesus. Quer dizer, siga o exemplo de Jesus. Jesus veio aqui e mostrou como é que deveria ser vivido. Se hoje é difícil, quando Jesus veio, era muito mais difícil, muito mais preconceito, muito mais rígidas as regras sociais. E Jesus veio quebrando com o coração e com a razão cada uma daquelas situações que eram errôneas.
E ele mostrava exatamente aquilo. Quando ele comia com os ladrões, com as prostitutas, com os coletores de impostos, que eram tidos como pessoas de má fama, Jesus estava dando um exemplo de que ele não fazia separação, ele não fazia asepsia de pessoas, ele aceitava todos. E uma situação mais adiante, durante a sua vida, ele disse assim: os sãos não necessitam de médico. Então, aqueles que estão mais, eu vou dizer assim, em situações de risco, eles é que estão precisando dessa assistência espiritual que o Mestre Jesus nos trouxe e nos mostrou, exemplificou na sua permanência aqui na Terra, de como deveríamos fazer. E nós, não, agora eu preciso cuidar disso, porque depois, sabe, quando eu me aposentar, aí eu vou fazer a caridade segundo pregou o Mestre Jesus. Então, percebermos o que é que nós estamos fazendo. E ele fala ainda daqueles que flagelam a carne com mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma. E aí simplesmente estão se martirizando, né? E eu lembro, nesse caso, aquelas pessoas que, durante o período da quaresma, se batem, né? Se açoitam e que fazem até aquelas... tão fortes são as vergastadas que cortam a carne, sangram, né? Aqueles que carregam peso, uma cruz, por exemplo, né? Um período muito longo ou por uma distância, né? Muito longa também, né? E eu me lembro de situações aqui no Brasil, por exemplo, daqueles que pagam promessas, né? Olha, Deus, eu preciso disso, então, porque eu preciso disso, eu vou fazer essa peregrinação até tal lugar, e para isso eu vou levar uma cruz muito pesada. Quando chegar lá, eu coloco aos pés do altar, eu coloco no cruzeiro e vou levando. Ou aquelas mães piedosas, mas que ainda na mentalidade delas a barganha com Deus, ela é válida. Tal a mentalidade infantil que ainda temos. Eu que o meu filho tenha saúde, que ele saia dessa condição de enfermidade, que ele saia desse vício, que ele não entre mais nesses antros de perdição. Então eu vou fazer uma promessa e vou de joelho subir a escadaria da penha. E olha que haja escada, haja degraus e haja joelho para acontecer isso, né? Deus não quer que a gente faça isso. Se você faz isso, faz pela sua inconsciência, pela sua cabeça, porque Deus não pede isso da gente. Isso é querer berganhar com Deus e não nada que vá dar aprimoramento. Atavismos, talvez, né? E Emmanuel diz mais: olha, todos os aprendizes desta classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio, equilíbrio justo, encarnando-lhes os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço do Mestre. Paulo de Tarso assevera que somos membros do Mestre em particular. Então é o que eu estou acabando de dizer. Jesus, o nosso Pai Celestial também, ou os benfeitores espirituais, não exigem sacrifícios insanos da nossa parte. De maneira nenhuma. Eu vou parar de comer carne porque... Não, pare
de comer carne se isso for necessário para a sua saúde, se isso for benéfico para a sua vida, mas não que isso seja essencial para a sua evolução moral e espiritual. Cada um tem uma condição. Há aqueles que já não necessitam mais deste alimento mais denso, tão mais pesado, mas há outros que ainda necessitam. O próprio Chico disse uma vez que quando foi necessário, que o organismo dele estava tão debilitado, ele teve que fazer um regime alimentar que incluía carne, embora isso para ele já não fosse assim tão mais necessário. Então, cada um de nós tem que ver o que é que nos é necessário nesse momento. E necessário nesse momento é entender o processo pelo qual nós estamos passando de aprimoramento individual, não deixa de ser, individual, mas que reflete no coletivo. Olha como é interessante, por exemplo, esse momento da pandemia. A minha atitude individual tem um reflexo muito grande no coletivo. Se eu uso máscara, se eu faço a higienização pedida, se eu recebo as vacinas que aí estão e que estão ajudando a minimizar o avanço dessa epidemia, estão reduzindo. Olha como é interessante, e que foi pelo uso da inteligência que o Pai nos ofereceu para ser utilizada para o bem comum. E é isso que nós precisamos entender, posto que somos membros de uma sociedade, no total de uma humanidade que está sobre o planeta Terra, e que precisamos agir em conformidade com a necessidade que estamos tendo neste momento. E neste momento é pedido, sejam mais atentos à questão da higiene, sejam mais atentos à questão da sua própria preservação. Cuidem-se. Este é o recado neste momento. E que precisamos estar muito atentos. Não é preciso sacrifícios de forma assim aviltantes, né? Eu lembro de uma cena do filme da vida do Chico, em que eu acho que a madrinha dele fez uma promessa e ele tinha que seguir uma procissão com um paralelepípedo na cabeça. Não sei se vocês se lembram, mas era muito tocante isso de que e ele não estava entendendo, porque ele era tão pequeno ainda, ele não entendia por que ele tinha que andar com um paralelepípedo na cabeça se ele nada fizera, não é? Então, também uma das manias que nós encarnados temos de terceirizar as coisas, né? Nós fazemos uma promessa, mas quem tem que pagar é o outro. Então eu faço uma promessa pela saúde do meu filho, do meu neto, mas ele vai seguir a procissão vestido de anjinho. Como assim? Você faz uma promessa para o outro pagar? Terceiriza já essa condição? Então precisamos estar atentos. Como membros desta comunidade do planeta Terra, precisamos ser coerentes, precisamos ser mais racionais, não deixar que a emoção se afogue, mas não ser totalmente inconsequentes naquilo que nós fazemos. Fé cega ou fé raciocinada é o que nos prega a doutrina espírita. E Emmanuel veio nos chamando a atenção, dizendo o seguinte: onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que as nossas mãos substituem
as do celeste trabalhador, embora em condição precária. Olha que coisa bonita. Onde quer que nós estejamos, não importa eu, você, nossos amigos que estão conosco na caminhada, onde estivermos, as nossas mãos, um simbolismo, né? Está nos dizendo que as nossas mãos são aquelas que constroem, que afagam, que acolhem. Elas estão em substituição às mãos sublimes e serenas do Mestre Jesus, do trabalhador divino, do celeste trabalhador, como ele diz. Então, que as nossas mãos sejam a extensão da mão do Cristo, posto que somos todos únicos, membros particulares do Mestre Jesus, que nossas mãos sejam aquelas que abençoem, que afaguem, que amparem, que ajudem, que consolem todos aqueles que necessitarem desta condição neste momento. Porque hoje nós podemos ajudar, consolar, auxiliar. Mas quem garante que amanhã não sejamos nós aqueles que estende a mão numa rogativa por uma migalha de pão, por um pouquinho de água para matar a sede do nosso corpo, ou por uma veste que já não serve mais ao outro, mas que possa atender a nossa necessidade. Nós nunca sabemos do próximo momento. Então, que neste momento atendamos aquilo que Emmanuel está nos pedindo. Onde estivermos, atendamos ao impositivo das nossas tarefas. Lembrando disso, que onde quer que nós estivermos, nós somos parte, membros em particular do Mestre Jesus em ação no planeta Terra, ainda que em atuação precária, ainda muito carentes, mas nós podemos ser esses membros que estão a serviço do Pai, a serviço do Mestre Jesus. O Senhor age em nós, a favor de nós. Então, quando nós nos dispomos a fazer um trabalho, e não é um grande trabalho, é pequeno que seja. Eu vou contar para vocês o que me aconteceu um dia desses. O dia estava assim, por demais repleto de atividades. A cada minutinho ali na agendinha, já nem estava mais escrito, estava memorizada, né? Eu tenho que fazer isso, e mais isso, e mais isso, e mais aquilo. Então, a primeira parte, a segunda parte do dia, entremeadas de mais uma palestra, e de mais levar o neto à escola, e de mais encaixar tudo isso dentro de um período de tempo que pudesse depois buscar o neto da escola. É uma maravilha, né? Quando não tinha um momento nem que fosse para espirrar nesse, mas não dava, né? E quando eu inspirei, respirei fundo e falei, Jesus, esse é o meu dia de hoje. E sabe o que eu fiz? Eu falei assim, Jesus, meu dia de hoje ele está bem contente. Receba esse meu dia como uma oração. Porque eu não vou ter tempo de parar para fazer a oração como deve ser feita. Então, que o meu dia seja considerado uma oração. Que dia maravilhoso, maravilhoso. O tempo fluiu tão suave e tão a contento que parecia que eu estava numa outra dimensão. E tudo aquilo que eu havia me proposto a fazer, consegui fazer com tranquilidade e com serenidade. Foi tão bom.
Faça essa experiência você também. Ofereça aquele dia do teu trabalho, aquele dia que está assim que você não tem tempo nem para respirar. Ofereça ele a Jesus e veja o benefício que você recebe no final do dia. E é o que Emmanuel está dizendo. O Senhor age em nós, a favor de nós. E olha a maravilha que ele nos revela também. Que Jesus pode tudo. Ele poderia fazer tudo isso sozinho, sem ninguém precisar. Poderia ajudar aquele que está precisando de um auxílio, poderia consolar corações despedaçados, desolados, poderia vestir quantos necessitasse, poderia alimentar. E olha que ele já mostrou que ele pode mesmo, né? Alimentar multidões com 5 peixes e 3 pães, eu não lembro bem a quantidade, mas que depois, no final, até sobraram cestos de alimento. Ele pode. Mas sabe qual é a caridade de Jesus para conosco? A misericórdia e o amor insubstituível que ele tem? Ele conta conosco. Ele pede colaboradores. Ainda que claudicantes, ainda que precários, ele conta conosco. Ele quer nos dar esta oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de elevação moral e espiritual e de sentir as benesses que recebemos a cada instante. Essa é a bondade do Mestre em ação em nós. Então, os cooperadores fiéis do Evangelho são um corpo de trabalho em sua obra redentora. E não é preciso estar aqui na frente de uma câmera gravando um vídeo. É na nossa casa, no nosso dia a dia. Ao fazermos um café bem feito, bem gostoso. Ao pegar um copo de água e oferecer àquele que está ali do nosso lado. Que muitos de nós esquecemos que nós precisamos tomar água várias vezes ao dia, não é? E quando alguém nos oferece um copo de água, eu falo, nossa, eu estava precisando e nem percebi que estava precisando de uma água. É preciso que alguém nos lembre. Essa é a ação redentora do Cristo em nós, para que ajudemos, para que auxiliemos os nossos companheiros a perceber a sua própria necessidade. Então, que haja em nós e com o Mestre um perfeito entendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer o imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos em primeiro lugar. Então é preciso que nós nos apresentemos ao trabalho com tranquilidade, com serenidade, dizendo, olha, eu sei qual é o trabalho, eu quero fazer esse trabalho. E eu me entendo como membro desta comunidade da moral cristã que nós adotamos. Que sejamos, então, cooperadores do Cristo, mas cooperadores mesmo, fiéis, constantes, perseverantes. Que o benefício não é para o outro. Aí parece até uma parte de egoísmo, mas não é. Mas é uma maneira que nós vamos estar beneficiando o outro, sim, mas também recebendo uma parte desse benefício. Porque, na verdade, nós estamos dando daquilo que nós mais necessitamos. O mestre de Assis já dizia, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Quantos luminares, Emmanuel, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, já vieram e já passaram e já nos mostraram o caminho. Então, que possamos seguir este caminho, que Jesus nos ampare e nos abençoe. A cada instante que nós aqui estivermos, vamos juntos
vibrar e orar para que todos possam receber a mesma paz que Jesus nos concedeu desde há muito tempo. Sejamos aqueles servos fiéis, os administradores desta obra redentora para o nosso progresso. Progresso individual, sim, mas no progresso coletivo. E possamos ficar na paz do Mestre Jesus, na paz que Ele nos deu. Graças a Deus, fiquemos na paz do Mestre. Até um próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. Fiquem na paz.